Lucas 17, verso 7. Está comigo lá? Diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Amém? Feche os seus olhos, vamos dar graças. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Nos dê revelação, discernimento e comunica aos nossos corações o teu querer. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós vamos ministrar em cima da seguinte palavra: como Deus me vê. Amém? Diga assim comigo: como Deus me vê. Amém? Como Deus me vê. Vocês me veem de uma forma, eu vejo vocês de uma forma, cada um de nós se vê de uma forma, mas e como Deus nos vê? A Bíblia nos mostra pelo menos 4 lentes que Deus nos enxerga. E, queridos, para nós nos relacionarmos com Deus, da maneira que Deus deseja, nós precisamos entender o valor de cada uma dessas lentes, de cada uma dessas formas que Deus nos vê. Quando a gente lê esse texto de Lucas, que Jesus diz assim para os discípulos: olha, depois que vocês tiverem feito tudo que eu mandei, digam assim: somos servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi mandado. Não parece algo agressivo, rude, mal educado? Não é assim? Mas é porque essa não é a única maneira que Deus nos vê. Deus nos vê como servos, mas não apenas como servos. Agora, na lente de Deus, no modo de Deus nos tratar como seus servos, Deus é preciso. Amém? Deus é objetivo. Mas Ele não nos vê apenas como servos. Deus nos vê também como filhos e amigos. Amém? Diga assim comigo: servos, filhos e amigos. Amém? Diga de novo: servos, filhos e amigos. Para a nossa vida cristã ter um sustentáculo, esses 3 pilares têm que estar bem definidos. Eu me relacionando com Deus como filha, eu me relacionando com Deus como serva, e eu me relacionando com Deus como amiga. Essas 3 vertentes têm que rodar direitinho. Hoje nós temos extremos na igreja, por exemplo, do pessoal que é servo de Deus, aleluia. É servo de Deus, mas não tem compaixão do outro, não tem misericórdia, tem a língua afiada para condenar, é altamente superficial, valoriza coisas externas. Eu sou servo de Deus, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Né? Isso aqui é um extremo. E temos outro extremo dos filhinhos de papai, né? Meu pai, meu paizinho querido, meu paizinho amado, né? Aquela coisa melosa, né? Sem muito fruto. Né? Então, na verdade, diga comigo, nem um extremo, nem o outro. Agora, servos e filhos de Deus, isso acontece quando nós nascemos de novo. É automático. Você nasceu de novo, você é servo e você é filho. Agora, amigo de Deus são outros 500. Amém? Você pode ser servo de Deus, você pode ser filho de Deus, mas não ser amigo de Deus. Porque esse amigo não é o oposto de inimigo. É uma conquista de intimidade. Então, muitos de nós precisam amadurecer o nosso relacionamento com Deus. Às vezes você se vê só como filha amada ou filho amado de Deus e negligencia o serviço. Ou se vê apenas como servo e negligencia as bênçãos da herança de um filho de Deus. Você está comigo? E às vezes você gostaria de experimentar coisas em Deus
que só os amigos de Deus experimentam. Não é uma questão de amor. Eu amo os meus filhos, mas eu não compartilho tudo com os meus filhos. Você está comigo? Não, não é assim. Esses dias, eu amo a minha mãe. Quando eu era criança, eu compartilhava algumas coisas com a minha mãe. Agora, em fase adulta, como foi bom, minha mãe ficou 2 dias lá em casa, eu fiquei tricotando com minha mãe e eu me dei conta que ela já não é só minha mãe, agora ela é minha amiga. Compreende o que eu estou falando? Então, nós podemos ser servos de Deus, filhos de Deus, mas não gozar dessa amizade, porque a amizade é uma questão de intimidade. Amém? Então, qual é o contexto aqui de Lucas 17? Jesus está falando aos discípulos sobre perdão. Vá comigo aí, ainda no capítulo 17, no verso 3. Acautelai-vos, ou tenham cuidado, fiquem atentos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que é repreende-o? O irmão pecou contra você, você deve falar para esse irmão como você se sentiu. Não significa que você tem que devolver na mesma moeda, mas você não pode fingir que nada aconteceu. Está comigo? Não pode. Então, seu irmão pecou contra você, repreende-o. Jesus está falando, né? E se ele se arrepender, faz o quê? Perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier até contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então, Jesus não está nos dando o cacife de juiz. Você está vindo na 2ª vez porque não se arrependeu na primeira, está vindo na 3ª porque não se arrependeu na 2ª, está vindo na 4ª porque não se arrependeu na 3ª, está vindo na 5ª porque não se arrependeu na 4ª. Não é isso. E claro que o número aqui é meramente simbólico. Jesus está dizendo, quantas vezes esse irmão vier lhe pedir perdão? Perdoa. Não é? E os discípulos estão ouvindo isso atordoados. Verso 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O que eles estão dizendo com isso? Nós não temos fé para perdoar uma pessoa 7 vezes no dia, que venha para cá 7 vezes consecutivas, eu tenho que perdoar. Estão entendendo o que eu estou falando? Aí Jesus vai responder, se tiverdes fé, porque eles não tinham. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, uma planta, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, Jesus está dizendo o seguinte para eles, vocês precisam obedecer nesse nível. Quem está entendendo? Aí, no versículo seguinte, é que Jesus diz a parábola. Qual de vocês que tem um servo que está cuidando do gado, ou um servo que está na lavoura, aí esse servo para de trabalhar e vai botar a mesa para você, vai tomar banho, vai se ajeitar, vai servir sua comida, e no final você ainda tem que dizer, olha, muito obrigado. O contexto aqui não é falta de educação. O contexto é que aquele servo estava recebendo para fazer o que estava sendo feito. Estão comigo? Eles estavam recebendo, então não era nenhum mérito aquele servo se comportar daquela maneira, porque era a função esperada. Você está comigo? Você vai numa costureira, que lá em Tia Riva. O que você espera? Que Tia Riva costure sua roupa. Aí Tia Riva vai lá e costura sua roupa. Você diz, olha, Riva, você costura mesmo? Ela é uma costureira. Então, o que Jesus está dizendo é, quando vocês, como servos, fizerem só o que o servo tem que fazer, chega na seguinte conclusão, somos servos inúteis, porque só fazemos aquilo que nos foi mandado. Estão entendendo com o contexto da administração aqui de Jesus? Então, quando a gente só se vê como servo de Deus, a gente tem a tendência de cair em erros graves. O primeiro deles, tradicionalismo. A tradição é uma bênção, porque ela preserva bons costumes e transmite valores. Amém? Diga comigo, a tradição é uma bênção? Diga, ela transmite valores, preserva os bons costumes. Agora, quando essa tradição, ela não está associada a alguém que se vê como um filho de Deus, essa mesma tradição vai ser uma régua que eu vou usar para medir pessoas. Então, eu sempre vou estar muito à frente de Messia. Por quê? Porque eu me converti primeiro. Porque eu fiz muita coisa antes de Messia. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o nosso relacionamento com Deus, quando ele é baseado só no serviço, ele é um problema grave.
Os discípulos aqui não tinham nem condição de perdoar 7 vezes. Eu vou traduzir as palavras de Jesus. Era como se ele dissesse assim: se vocês não sabem nem perdoar, vocês estão fazendo o que aqui? Compreende o que eu estou dizendo? Se vocês não conseguem nem perdoar, e não é algo que Jesus estava pedindo, ele estava mandando. Estão entendendo? Se vocês não conseguem obedecer um perdão, vocês esperam que eu aplauda vocês em quê? Se nem nisso vocês funcionam. Estão comigo? Então, queridos, vamos trabalhar aqui um pouco essa questão de você como servo de Deus. Quem é servo de Deus aqui? Todos nós. Um adjetivo desse não anula o outro. Nós somos servos de Deus e filhos de Deus. Não precisa anular um por conta do outro. Tanto que a Bíblia usa várias nomenclaturas. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Servo, filho, amigo, inimigo e noiva. Se você for para a Bíblia, você vai sempre ver Deus se referindo assim. Filho, amigo, servo, noiva do Cordeiro, que é o último adjetivo, ou inimigo. Quem que é o inimigo de Deus? Aquele que é amigo do mundo. Já está escrito, aquele que é amigo do mundo constitui-se, ou seja, ele mesmo faz de si próprio inimigo de Deus. Amém? Então agora eu quero falar com você como servo de Deus. Como servo de Deus, você precisa saber qual é o seu serviço. Quando nós não entendemos que Deus se relaciona conosco nessas duas formas agora, obrigatoriamente, filhos e servos, eu vou ignorar que Deus espera coisas de mim como filha e Deus espera coisas de mim como serva. Entendam o que eu estou falando? Como serva de Deus, para que Deus me chamou? Tenho super consciência, Deus me chamou para o ensino da palavra. Amém? Então o que Deus espera de mim? Que eu me dedique, que eu estude, que eu medite, que eu me dobre sobre as escrituras, que eu ore sobre isso. Agora imagine se eu não soubesse para o que Deus me chamou. Ok? Se eu não soubesse. Como eu estou a serviço de alguém sem nem saber o que eu tenho para fazer? Está entendendo o que eu estou falando? Como servo de Deus, você precisa buscar onde você se encaixa. Diga assim comigo, como servo de Deus, eu preciso buscar aonde eu me encaixo. Mesmo que leve um tempo até você encontrar onde você de fato se encaixa, mas você não pode descansar. Não, eu faço a obra de Deus, eu faço a obra de Deus. A obra de Deus é algo muito amplo, mas como servo você tem uma função. A gente não pode tirar o contexto aqui. Qual que era a função do servo nesses dias aqui? Dependia. Tinha alguns deles que trabalhavam na agricultura, tinham outros que trabalhavam nos serviços domésticos, tinham outros que eram encarregados de levar e trazer, tinham outros que eram encarregados de cuidar dos filhos menores, os aios. Haviam vários tipos de servos, cada um com a sua função. Está comigo? E Jesus está dizendo, se esses servos só fazem o que é mandado, eles são inúteis. Então, quando Deus está falando agora comigo e com você aqui hoje, você precisa saber o que Deus te chamou para fazer, para você não fazer apenas o que Ele te chamou para fazer. Ele quer que você vá além. Está comigo, irmãos? Ele quer que você vá além. Deus quer que você faça além do que foi pedido. Essa é a proposta de Jesus. Perdoa 7 vezes no dia a mesma pessoa. Eu acho complicado uma pessoa fazer a mesma coisa 7 vezes no mesmo dia. Provavelmente isso é uma figura. Então Jesus está dizendo, olha, aquilo que eu chamei você para fazer, para ser um servo, para ser uma serva, não faça só aquilo que eu mandei. Faça além. Amém? Não se apoie na sua relação como filho de Deus. Escute bem isso. Não se apoie na sua relação como filho de Deus. Não se apoie achando que não tem um serviço que o Senhor vai requerer das suas mãos. Lembra o que Jesus falou sobre João? João Batista? Jesus disse, olha, entre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. Não foi isso que Jesus disse? João como servo, não tem ninguém maior do que João, não tem profeta maior que João, não tem ninguém maior que João. João foi fiel até a morte, preciso, desbravou o caminho do Senhor.
Não tem ninguém maior do que João. Mas Jesus completou. Mas no reino dos céus, até o menor é maior do que ele. Então, não confunda a sua filiação como se não houvesse necessidade de serviço. E não confunda o fato de você viver trabalhando para Deus como se isso aqui falasse de intimidade. De pai para filho. Está entendendo o que eu estou falando? Ninguém faz a obra de Deus sendo filho de Deus como deve ser feita. A obra de Deus como deve ser feita só é feita quando encaramos Deus como nosso Senhor. Na obra de Deus, Ele não é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Se nós formos fazer a obra de Deus para o nosso papai, nunca será como se estivéssemos fazendo para o nosso Senhor. São figuras. É claro que é a mesma pessoa, tanto Deus quanto nós, mas se não houver essa separação didática, a nossa comunhão com Deus ela é misturada. Como serva de Deus, Susan, eu como serva de Deus, eu preciso saber exatamente o que Deus quer de mim. Como filha de Deus, eu tenho o colo do meu pai, eu tenho o consolo do meu pai, eu tenho a direção do meu pai, eu tenho o abraço do meu pai, eu tenho o conforto, a provisão, eu tenho tudo isso aqui nele. Agora, eu também sei que eu tenho um serviço para fazer. Amém? Amém? É a mesma pessoa, mas são funções diferentes. Então, nós precisamos entender que está misturado na cabeça da igreja. Então, porque Deus é meu papai, eu faço a obra de Deus essa semana, mas na semana que vem eu não estou com vontade, então eu não faço. Porque Deus é meu papai. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque Deus é o meu papai, então hoje eu faço a obra de Deus com excelência, coração quebrantado, intenções apropriadas, mas quando eu chego na minha casa, eu viro a casaca. Por quê? Porque Deus é meu papai, Ele vai me entender. Compreende o que eu estou falando da diferença? Não pode. Não pode. Deus como seu Senhor é seu Senhor. Deus como seu Pai é o seu Pai. Amém? Então, se você não entendeu que Deus tem um serviço para você, comece a catar. Comece a orar. Pastora, mas eu não sei para que Deus está me chamando. Se aliste. Amém? Comece pelo menos dizendo, Senhor, eu estou aqui. Pode ter certeza que na segunda-feira de manhã vai chegar uma mensagem minha lá. Quer servir no Kids? Está comigo, irmão? Se aliste. Mas não confia nessa de que Deus é só o teu papai. Deus, como teu papai, vai te levar para o céu. Mas quando chegar lá, muita gente que você não dava nada, vai ter muito galardão, que você não vai ter, nem eu. Porque galardão, diga assim, galardão. Não é para os filhinhos de papai. Galardão é mérito. Mérito. De obras, inclusive, que serão provadas pelo fogo, hein? Não é só fazer. Fazer e vai ser provado para ver a intenção com que a obra foi feita. Amém? Tire da sua cabeça essa ideia de, não, se eu pelo menos for assim, limpar o vaso sanitário do céu, já estou feliz. Irmão, você pode até ser feliz. Mas você não vai ser poupado do constrangimento de saber que você poderia ter feito mais. Entende o que eu estou falando? Então, a gente precisa esclarecer. Hoje, Deus falou isso comigo de manhã de uma maneira muito objetiva. Como serva de Deus, você age assim, 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 assim. Como minha filha, você pode espernear, dar chilique, jogar no chão, mas vai continuar obedecendo. Agora, como serva, é isso, isso e isso que você tem que fazer. Está entendendo o que eu estou falando? Isso nos dá uma vida com Deus equilibrada. Equilibrada. Então, eu não faço a obra de Deus quando eu quero, porque Ele é meu papai, né? Porque eu quero quando Ele é meu papai. E eu também não vivo aqui nessa ideia falsa, romântica de um relacionamento com Deus que nem existe. É apenas emocional. Vocês estão comigo, irmãos? Então, agora eu queria que você... diga assim comigo, aquilo que Deus espera de nós está intimamente ligado ao modo como Ele nos vê. Por outro lado, nós só respondemos a Deus a partir do modo como nós nos vemos. Agora imagine que Deus lhe vê como um prego e você se vê como uma fechadura. Diga que luta. Deus vê você como um prego.
alguém que vai fincar coisas, que vai unir coisas. Mas você se vê como uma fechadura, alguém que abre portas. Não funciona assim, irmãos. A gente está tentando mostrar para Deus o que a gente é, quando foi Ele que nos fez. Compreende o que eu estou falando? O que eu e você gostaríamos de ser, não significa que é o que Deus nos chamou para fazer. Viu lá Eliakim e André tentando ser do louvor hoje de manhã cantando? No grupo da igreja. Não tem futuro. Amém. Mas eles se alistaram. Amém? Então o que eu quero dizer é que você precisa se ver como Deus te vê. Vamos para um exemplo clássico, Jeremias capítulo 1, abra lá. Jeremias capítulo 1. Jeremias se via de um jeito e Deus via Jeremias de outro. Ia dar certo isso, irmão? Não, não ia dar certo, nunca. Mas como é, pastora, se eu me vejo de um jeito e Deus me vê do outro, como que eu tenho que fazer para poder ver como Deus me vê? Obedecendo o que Deus mandou você fazer, mesmo que você não se veja capaz de fazer. Amém? Jeremias 1:5, você está lá? Vamos ler a partir do 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então eu lhe disse, ele vai dizer como ele se via. Então disse eu, Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Como que Jeremias se via? Como uma criança. E como que Deus via Jeremias? Como um profeta. Isso aqui é um exemplo claro de que meninice e o ofício profético não caminham juntos. Amém? Não caminham juntos. Fecha parêntese. Então, o que foi que Deus falou para Jeremias? Não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, e hoje te constituo sobre as nações, sobre reinos, para arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, e também para edificares e plantares. Amém? E o que foi que Jeremias fez? Deixou Deus tocar na boca dele. Deixou Deus colocar as palavras na boca dele. E foi obedecer o que Deus mandou. Mesmo que ele não se via como Deus o enxergava. Você está entendendo? O seu serviço para Deus vai deixar muito a desejar se você não se encontrar logo naquilo que Deus lhe chamou para ser. Entende? Naquilo que Deus lhe chamou para ser. Como filho de Deus, você pode não fazer nada enquanto servo. Você vai para o mesmo lugar que todos os outros vão em Cristo Jesus. Mas como servo, será inútil. Entende o que eu estou falando, irmãos? Agora, vamos comigo aqui abra comigo em Lucas capítulo 15, verso 11. Nós temos aqui a clássica parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Aqui nós temos dois meninos que eram filhos e também eram servos. Vocês estão aqui, gente? Eles eram filhos, eram o quê? Viu. Lucas 15, vamos ler aí a partir do verso 11. Diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, 2 o quê? Filhos. Mas o mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora pule comigo aqui para o verso 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai, servos, trabalhadores do meu pai, têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, vocês já sabem o que o pai fez. Agora vá comigo aí para o verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo.
E quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, pois, esse teu filho, ou seja, eu trabalho como servo e não ganho nada. Ele vem como um filho que gastou tudo. Essa é a linguagem do rapaz. Vindo, pois, esse teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes e tal, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, não meu servo, teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Qual que é a confusão aqui na cabeça do menino mais velho? Ele trabalhava como servo, mas ele queria um cabrito de presente como filho. Compreende? E o irmão que gastou tudo, perdeu seus bens e ele volta, ele é recebido como filho. Mas o irmão queria um tratamento de um servo. Um servo que tinha tudo e perdeu tudo. Agora você quer o que de volta? Entende o que eu estou falando, queridos? Quando a nossa mente mistura as coisas, não é bom. Seja um servo fiel. Jesus disse: bem-aventurados aqueles quando o Senhor voltar, achar fazendo assim. Seja um servo fiel. Não fique confortável com a posição de filho. Está comigo, irmãos? Está comigo? Filho por filho não amadurece. O que amadurece o ser humano é o trabalho, é o serviço, é lidar com as suas responsabilidades. Adão no paraíso não foi assim? Deus não pôs Adão lá e já colocou as responsabilidades para Adão? Foi ou não foi? Era filho, mas também era servo. E qual que era a função de Adão? Lavrar a terra. Inclusive, Deus não havia enviado chuva porque não tinha homem para lavrar o solo. Quem era esse homem? Adão. O nosso relacionamento com Deus, ele é saudável. E ele amadurece, ele cresce quando você entende que Deus não é só o seu papai. Deus é o seu Senhor. O que traz temor ao nosso coração não é o fato de Deus ser o nosso papai. O que traz temor ao nosso coração é o fato dele ser o nosso Senhor. Então, pensa numa coisa que eu tremo na base. Eu respeito os irmãos que quando vêm pregar ou ministrar, ficam nervosos e sentem um frio na barriga e coisas assim. Aí eu ficava às vezes me condenando. Eu falei, mas eu não sinto um frio na barriga quando eu vou pregar. E nem fico nervosa. Não estou sendo soberba. Mas é porque eu aceitei quem eu sou. Entende o que eu estou falando? Eu entendi quem eu sou para Deus como serva. Eu entendi. Eu dou o meu melhor, dentro do que eu posso. Eu estudo, eu não vou ensinar uma heresia. Eu prego, eu escuto o que eu preguei. Se tiver alguma coisa para eu retratar, depois eu retrato. Como serva. A Bíblia diz, ai daquele por quem vierem os escândalos. As pessoas só pensam que é um escândalo lá fora. Mas muitas pessoas se escandalizam por causa dos púlpitos. Por pregações horríveis. Palavras que Jesus nunca disse. Entendem o que eu estou dizendo? Agora, se tem uma coisa... Aí eu tremo na base. É o pastorado. Por pregar, não. É tranquilo para mim. Agora, o pastorado me treme. Por que me treme? Porque a Bíblia diz que os pastores darão conta a Deus de cada alma. Está comigo, irmão? Agora, se eu fico nessa que ele é só o meu papai, eu trato você igual uma barata, porque Deus é o meu papai. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso, irmão, entenda. Não vai atrapalhar que eu chegue no céu, mas também não vai mudar o fato dele me chamar e dizer, Susan, esse povo que eu coloquei na sua mão, cadê eles? Está comigo? Cadê eles?
Cadê suas mãos? Entende o que eu estou dizendo? Então, o que nos traz temor e maturidade não é sermos o filhinho de papai. Isso no mundo espiritual e no mundo real também, hein? E no mundo real também. Irmão, se eu ficasse na casa da minha mãe depois dos 18 anos, eu ia ser uma menina soberba, mimada, arrogante, prepotente, que só olhava para o meu umbigo, porque eu tinha tudo do bom e do melhor e não precisava de ninguém. Eu não estaria aqui hoje. Foram as dores que eu passei, está comigo? Foram os trabalhos que eu entrei, foram as coisas que Deus colocou diante de mim, desde quando eu trabalhava limpando a bunda dos nenéns, até ser back vocal, até evangelismo, até líder de louvor, até conselheira, até pregadora da palavra, professora da palavra e o pastorado. Foi esse trajeto que foi me quebrando o pescoço. Está entendendo? Então, o que amadurece o homem não é se eu ficasse lá no colinho do meu papai. É o trabalho no reino de Deus que amadurece. Por isso que todo crente que não trabalha na obra de Deus é mimado. Mimado. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vão me amar ou mudar de igreja? Mimado. Igual filhinho de papai que não bate um prego numa barra de sabão. Igualmente, quem trabalha na obra de Deus do seu jeito. Está comigo? Igualmente. Porque eu trabalho na obra de Deus do meu jeito. A opinião de graça não conta. Eu trabalho do meu jeito. Só mudou o endereço. Era soberbo em casa, agora é soberbo na igreja. Entende o que eu estou falando? Então não fica. Fala para a pessoa assim, não fica no colinho do papai. Amém? Isso tem o seu lugar e o seu valor. Está comigo, irmão? Isso tem o seu lugar e tem o seu valor. Agora, Deus não entrega. Vamos para a parábola dos talentos. Porque alguns receberam um talento. Observe. Um recebeu um talento. E o único talento que recebeu, enterrou. E o outro com 5 e com 2, trabalhou e multiplicou. E o que recebeu enterrou. Sabe o que significa? Que Deus distribui conforme a capacidade. E quando Deus te dá só uma coisa para fazer, não é que você só é capaz de fazer uma coisa, Ele está te dando uma oportunidade. Está comigo? Eu estou esquecendo de falar dos amigos de Deus e dos filhinhos de Deus, mas é porque eu estou focada num servo. Amém. Amém, queridos? Servo não faz só o que o Senhor manda. Servo faz além. Por isso Jesus disse, se alguém pedir para andar 1 milha com você, ande 2. Se alguém te pediu a capa, dê também a túnica. Faça além. Não faça só o que foi mandado, faça além. Está comigo, irmãos? Se não tiver, eu amo vocês também. Então, diga assim comigo, a relação de serviço é bíblica. Desde o Éden, de Adão não nasceu, deitado nas palmeiras e lá ficou, alimentado pelos jabutis. Amém? Não funcionava assim. Ok? Então, a relação de serviço é bíblica e essencial para a maturidade espiritual. Agora, querido, vamos falar um pouco sobre essa relação de amizade, né? A relação de intimidade com Deus está na esfera da amizade. Quantos pais não são amigos dos filhos? Teu filho te obedece. Teu filho faz o que você manda. Teu filho faz até mais do que o que você pede, porque ele quer te impressionar. Mas teu filho não confia em você. Não abre o coração para você. Não tem coragem de se expor. Tem medo, talvez. Desse jeito é com Deus. Nem todo filho de Deus é amigo de Deus. Está comigo? Não é. E aqui nós temos um problema. Igual o problema na casa da maioria das pessoas. A gente nunca sabe o que está passando no coração do outro. Eu ouvi uma história de um pai que repreendeu uma criança, mandou a criança sentar e a criança não queria sentar. O pai mandou 1, mandou 2, mandou 3, a criança não queria sentar. Na 4ª,
Se você não sentar, você vai tomar uma surra. O menino diz, eu sento por fora, mas estou em pé por dentro. O que significa eu sento por fora, mas estou em pé por dentro? Eu te obedeço, mas eu não te honro. Te obedeço que você pode me bater. Mas um dia eu vou fazer 18 anos e vou sair de casa. E você nunca mais vai me ver. Está comigo? Então, Deus não quer essa relação de mera filiação. E com isso eu não estou diminuindo a grandeza de sermos filhos de Deus. Mas nós podemos obedecer a Deus apenas por medo. Medo do quê? Do inferno. Está comigo? Vou obedecer a Deus com medo para o inferno. Glória a Deus, você não vai errar o caminho, vai para o céu. Mas Deus não queria só isso. Ele queria ser teu amigo. Amém? Ele queria te ouvir. Ele queria te escutar. Ele queria falar com você. Mas eu vou dar uma dica para você. Pega no sono orando. Eu faço isso. Eu falo com Deus sobre tudo. Da cólica à comida que eu tenho que fazer no dia seguinte. Sobre tudo. Como eu estou me sentindo, minhas dúvidas. Não é só pedindo, Deus, ó, você é o seguinte, prepara a lista para amanhã aí. Viu? Amanhã eu quero isso, aquilo, abre essa porta, faça isso, cuida da igreja. Não. Não. Pai, o que o Senhor pensa de mim? O que o Senhor quer? Ó, Senhor, nisso aqui eu sei que eu não devo estar nenhuma nota assim relevante. Me ajuda nisso aqui. Um dos meus desafios agora está sendo perder peso. Gente, eu estou recebendo marmita fit em casa. Você acredita? Tem alguns irmãos empenhados no meu emagrecimento. Tenha Deus como seu amigo. Para você não ter uma vida de pai para filho com medo. Entende o que eu estou falando? Por outro lado, entenda, Deus não força portas de amizade. Quem foi o homem conhecido como amigo de Deus? Não, fora Lázaro no Novo Testamento. Eu digo o amigo de Deus. Deus, Yahvé. Moisés. A Bíblia diz lá em Êxodo 33:11, que não houve homem como Moisés, com quem o Senhor falava face a face, como fala com um amigo. Agora pergunta, Magno, em que lugar Deus falava face a face com Moisés? Quando ele estava dormindo, em berço esplêndido, abraçado com Zípora? Quando ele estava na casa do sogro dele? Não. Quando ele escalava o Sinai. Está entendendo o que eu estou falando? Quando ele escalava o Sinai e ficava lá. Até Deus falar com ele. Entende a diferença? Intimidade, busca, desejo, vontade. Amém? Vontade. Querido, quando você é amigo de Deus, mesmo que você fracasse como servo, sua intimidade com Deus não é mexida. Porque você sabe que Deus te ama não por aquilo que você faz. Ele te ama por quem você é. Por outro lado, as pessoas que vivem na paranoia do serviço acham que Deus irá valorizá-las apenas por aquilo que elas estão fazendo. O apóstolo Paulo é um desses? Foi um desses? Está comigo? Quantos querem uma vida cristã madura e equilibrada? Tenha Deus como seu Senhor. Preste conta. Deus te deu o quê? Deus te deu a salinha do Kids? Pronto, pastor, eu estou na escala do Kids uma vez por mês. Você ora pela salinha? Domingo eu estava lá na salinha, gente. Foi uma bênção. Uma bênção. Tem algumas crianças mais agitadas do que outras. Eu ia conversando, pedia para sentar, levantava, interagia. Não fui desrespeitada nem um minuto por eles. Não precisei gritar. Sabe por quê? Todos nós carregamos uma atmosfera. E as crianças sentem. Sentem. Crianças são mais sensíveis ao mundo espiritual do que você pensa. E elas conseguem discernir uma autoridade espiritual no lugar. Conseguem. Por que alguns meninos aqui na igreja estão correndo igual foguete? O pai se descabela atrás. E olha, o guri para. Porque ele deu algum murro na criança? Não. Porque ele identificou a autoridade espiritual. Você está comigo, irmão? Então, o que foi que Deus te deu para fazer para você prestar conta? Inclusive, cadê Lucas? Parabéns, meu filho. Hoje você entendeu a palavra de terça.
Amém? O que foi que Deus colocou na sua mão para fazer? Ore por isso. Ora pelas crianças, se é na salinha. É com os voluntários, se prepara. Senhor, me reveste. Eu quero receber pessoas com autoridade, com amor, com graça. É na pregação da palavra. Papai, me unge, me prepara, me dá a visão, me dá o coração do povo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas antes de pregar eu fico uns 15 segundos olhando para a cara de vocês. E eu não estou fazendo isso por outra razão, a não ser dizer, Pai, me dá o coração deles. E desse mesmo jeito eu faço no Kids. Compreende o que eu estou falando? Tenha Deus como seu Senhor e preste conta. Está comigo? E preste conta. E tenha Deus como seu Pai, que nunca vai desistir de você. Que te ama, que te conhece com todos os defeitos, perebas e virtudes. Quem não tem pereba, atira a primeira pedra. Todos nós. Amém. Todos nós. E Deus não vai desistir de nós por isso. Agora, tenha Deus como seu amigo. Jesus disse lá em João 15:15. Já não vos chamo de servos, mas sim de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo. Abra sua Bíblia para você grifar, vá. João 15:15. E você vai entender. Já não vos chamo de servos. Ele está se referindo aos discípulos. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O servo só obedece o quê? Ordens. O servo não tem intimidade. Mas eu vos tenho chamado de amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos. E no final desses 3 anos, Jesus disse, olha, eu não chamo vocês mais só de meus servos. Vocês não são só meus servos. Vocês não são só aqueles que me obedecem. Vocês são aqueles que sabem o que eu vim fazer. Vocês sabem a obra da redenção. Vocês conhecem o meu propósito. Vocês não são só servos, vocês são amigos. Equilibra a tua vida espiritual. Sintoniza ela. Diga comigo, servos, filhos e amigos. Não vai dar para falar da noiva, porque o tempo já foi. Mas de modo resumido, o que uma noiva pensa quando ela vai casar? Até que a morte o separe. É uma entrega para sempre. Por que nós somos noiva? Porque estaremos com Ele para sempre. Está comigo? Então, querida, equaliza a tua vida espiritual. Nessas 3 frentes. Amém? Para que você cresça saudável na presença de Deus. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Se coloque em pé.